Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Muitas pessoas acham que os parques públicos são somente uma área verde que nos deixa mais próximos da natureza. Mas o benefício de ter esses locais nas cidades são muito mais significativos. Os parques públicos contribuem para diminuir a poluição, melhoram a permeabilidade do solo, minimizando as enchentes, protegem os cursos d'água ainda não canalizados e reduzem as áreas de risco, na medida em que evitam a construção de habitações irregulares. Além de tudo isso, os parques contribuem para a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Esses espaços mais naturais minimizam os impactos causados ao meio ambiente, como o crescimento das cidades. Quem tem árvores em frente à sua casa, por exemplo, vai ouvir menos ruídos do que quem mora de frente para a rua. Para falar sobre os parques públicos urbanos, eu recebo aqui no estúdio o diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Pedro da Cunha Menezes. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Também está conosco o administrador do Parque da cidade de Brasília, Paulo de Boá. Olá, Paulo, bem-vindo também. Olá, prazer estar aqui com vocês. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber mais sobre a criação e a importância dos parques urbanos. Praticar esporte ao ar livre. Nada melhor do que ter contato com o sol, respirar ar puro. Tudo isso é facilmente encontrado nos parques urbanos, aquele pedacinho de verde no meio das grandes cidades. É onde a gente vem descontrair, relaxar e soltar as energias, né, que a gente enfrenta no dia a dia com as dificuldades que a gente tem no campo profissional e familiar e outras coisas mais. Ele serve para você manter a saúde, né, fazendo atividade física. Serve como forma de lazer, trazer a família para passear, para brincar. A atividade física é feita aqui, gratuita. Os parques são mais necessários do que muita gente imagina. Eles surgiram há décadas, depois que as cidades só exalavam poluição e a comunidade começou a sofrer as consequências. A ideia dos parques ela surgiu a partir da década de 30, mais ou menos, quando depois do processo do crescimento das cidades, da primeira revolução industrial, as cidades começaram a crescer muito e diminuiu muito o contato da população com vegetação. Então eles começaram a perceber que algumas cidades elas começaram a se tornar até insalubres e causavam até doença. E tem também um aspecto emocional, estético. Então os parques eles começaram a ser inseridos nas cidades para que a população, além de ter uma área disponível para lazer, ela tivesse uma área a mais de contato com vegetação. E que essa vegetação também, na verdade, ela cumpre um papel que não é só estético, ela cumpre um papel ecológico. Por quê? Essas áreas de parque, normalmente, a gente percebe que você tem uma área gramada, onde a gente vai facilitar o escoamento da água, da chuva, vai evitar a erosão. E áreas também onde a gente tem uma aglomeração maior de árvores, onde a gente tem um maciço de vegetação, a gente percebe o quê? Que melhora o microclima. A temperatura fica mais amena, a umidade também do ar favorece e fica um ambiente mais interessante, mais saudável para a população. No Distrito Federal existe um decreto que impede o corte de árvores nativas e exóticas. Em um dos maiores parques de Brasília, essas árvores são catalogadas. Caso a pessoa retire essa vegetação, tanto sendo nativa ou exótica, ela tira essa árvore, ela pode ser punida criminalmente. Um dos vilões do parque é o próprio ser humano. A falta de consciência das pessoas e a fiscalização que deixa a desejar coloca os parques em risco. Sem dúvida, eu acho que falta fiscalização, eu acho que falta conscientização ambiental das pessoas. A gente precisa entrar mais um trabalho de educação ambiental mais reforçado, para que elas entendam a importância. Algumas pessoas ainda enxergam as árvores ou a vegetação como causadora de lixo. Então, às vezes, no seu próprio terreno, para poder evitar gasto com manutenção ou mesmo trabalho, elas preferem fazer o quê? Uma pavimentação, retirar aquela área verde, retirar as árvores. O que a gente sabe que, ambientalmente, a gente tem uma perda muito grande. Por essa questão de melhorar a qualidade do ar e a questão até função ecológica da vegetação de ajudar na infiltração da água. Então, a população precisa ser mais bem educada.
Pedro, essa questão da criação dos parques acontecer em meio à Revolução Industrial foi uma coisa muito interessante, não é? As pessoas ansiavam por um ar mais puro, uma vida mais próxima da natureza? Historicamente, os parques urbanos vêm com a concentração das pessoas nas cidades, no momento em que você não tinha esgotamento sanitário, você não tinha controle de qualidade do ar, você não tinha sequer água canalizada. De modo que os parques foram uma maneira encontrada para melhorar a qualidade de vida em cidades que eram muito insalubres. Você lembra que Londres ficou conhecida pelo seu fog, que era industrial, não é? Então, é na Revolução Industrial que você tem o primeiro boom dos parques, seja o Hyde Park em Londres, o Bois de Boulogne em Paris, o Central Park em Nova York. E no Rio de Janeiro você vai ter o Campo de Santana e a própria Floresta da Tijuca, que também é pensada como uma área voltada à recreação e ao bem-estar da população. Ainda bem que isso aconteceu, não é, Paulo? Porque sem os parques, a população que vive nas cidades não teria uma ótima opção de lazer e de ficar mais perto mesmo da natureza, não é? Indiscutivelmente, os parques urbanos têm uma função social, uma função de lazer muito importante para a sociedade. O Parque da Cidade, em Brasília, é uma demonstração clara disso. Eu costumo dizer que é o palco da diversidade, é a praia de Brasília, é um ambiente mais democrático, onde o trabalhador tem o direito sagrado do seu lazer, de maneira a fazê-lo gratuitamente, né? Então, o parque oferece muitas opções gratuitas para poder fazer frente a essa necessidade do ser humano, que é a necessidade de lazer. Portanto, os parques urbanos têm uma função importantíssima para a sociedade. Pedro, explica para a gente a diferença entre um parque e uma unidade de conservação. Olha, a diferença ela é de natureza jurídica. Um parque é um local basicamente destinado à recreação, à arborização, à amenização do clima. Uma unidade de conservação que inclui parques nacionais, estaduais e naturais municipais, eles são, sobretudo, para preservar a biodiversidade. Lá, por exemplo, eu não posso ter árvores exóticas, eu não posso ter animais exóticos, eu não posso ter construções, eu tenho que ter um plano de manejo que é o que vai estabelecer a minha administração sobre aquilo, de modo que eu estou muito mais restrito do ponto de vista legal do que um parque municipal ou distrital, como é o caso do Parque da Cidade. E esses parques que têm essas características urbanas, como é que eles são cuidados? Por quem eles são vistoriados? De quem é a responsabilidade por cuidar desses locais? Você vai ter parques urbanos dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação que estão sob a égide das 3 esferas de poder. Portanto, você tem parques ou unidades de conservação criadas para a preservação da biodiversidade sob a égide federal, nesse caso é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que cuida, sob as égides estaduais, cujos alguns exemplos é o Parque das Dunas em Natal, o Parque de Utinga em Belém, o Parque Estadual da Pedra Branca no Rio de Janeiro, o Parque da Cantareira em São Paulo, e você tem os parques naturais municipais, como é o caso do Monumento Natural do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Portanto, as 3 esferas de poder têm unidades de conservação que foram criadas com o objetivo principal de conservação da natureza. Agora, por estarem em grandes centros, eles têm também uma importância muito grande como locais de recreação, e isso não deve, de forma alguma, estar no banco do carona do administrador. Ele deve ter um olhar muito claro sobre isso e deve entender que ele tem uma responsabilidade muito grande de fornecer recreação para a população, sobretudo quando a gente fala da categoria parques. Com certeza. E além de oferecer essa recreação, né, sobre a qual a gente já conversou, Paulo, ele também ajuda a preservar a qualidade do meio ambiente daquela determinada cidade, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. O Parque da Cidade, nós temos 80 mil árvores plantadas. Só na nossa gestão, 4 mil mudas foram plantadas.
apenas para recomposição. No caso, predominância é para árvores do cerrado, mas o parque tem árvores frutíferas e, sem dúvida, tem uma importância muito grande, inclusive estratégica para Brasília, em particular, pela localização. Eu diria que uma das coisas mais inteligentes do gestor na época foi a criação do parque. Certamente, essa área central, se não tivesse sido ocupada por um parque maravilhoso que o é, seria hoje para especulação imobiliária, completamente utilizado. Pedro, e além dessa questão de ter muitas árvores, de melhorar a qualidade do ar, a presença dos parques também é importante para a conservação dos animais, não é? Não só dos animais, como da própria flora. Os animais não escolhem onde vivem, nem sempre uma espécie ameaçada está na Amazônia. Nós temos, por exemplo, o caso da Floresta Nacional Mário Xavier, que está numa área densamente urbanizada. Nós temos ali 2 espécies que só ocorrem na Floresta Mário Xavier. Portanto, se aquilo virasse área urbanizada, o mundo perderia 2 espécies. Agora, também é muito importante que as unidades de conservação urbana se abram para a visitação, porque numa democracia, se a população não tiver um contato com o meio ambiente, ela não vai considerar aquilo importante. Hoje, o Brasil tem o serviço de parques com menor relação servidor-hectare protegido das Américas. E por isso é muito difícil a gente proteger. Nós não vamos ganhar a luta contra o desmatamento da Amazônia na Amazônia. Numa democracia, ela só pode ser ganha nos grandes centros, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, porque é aí que está o judiciário, é aí que está o legislativo, é aí que estão os governadores, os prefeitos, é aí que estão as redes de televisão, os formadores de opinião. E essa luta, ela não é uma luta de fiscalização, é uma luta comportamental e cultural. E nas cidades que hoje abrigam mais de 85% da população brasileira, que é formada a opinião dos outros brasileiros. De modo que se as unidades de conservação urbana não se abrirem para a visitação e não servirem como cartão de visitas do sistema, nós não vamos ser capazes de manter a nossa floresta de pé e os nossos animais vivos. Então, o Instituto Chico Mendes está cada vez mais discutindo o papel das unidades de conservação urbana, também do ponto de vista da recreação, que num primeiro momento talvez pudesse ser considerado secundário, mas que hoje deve ter uma visão prioritária. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os parques públicos urbanos. Participam do programa o diretor de Criação e Manejo de Unidade de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Pedro da Cunha Menezes, e o administrador do Parque da cidade de Brasília, Paulo de Boá. Pedro, no bloco anterior você falou que a presença desses parques em diversos locais do Brasil ajudam também a recuperar biomas que foram muito devastados no passado. Como é que acontece essa compensação? Olha, se você for pegar os parques urbanos individualmente, eles têm pouca relevância do ponto de vista da conservação. Você veja bem, o maior parque urbano dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o Parque Nacional da Tijuca, não chega a 4.000 hectares. Já o maior parque nacional que a gente tem, que é o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, tem 4 milhões de hectares. Então você vê que em relação ao outro, em tamanho, torna um praticamente insignificante. Você poderia dizer até que não tem justificativa um governo federal aplicar recursos para manter um parque desse tamanho, porque ele não contribui significativamente para a conservação da natureza. Mas esse seria um pensamento cartesiano que não se aplica à realidade. De novo, eu volto à questão de que a gente tem, desde pequeno, ouvido o mantra conhecer para conservar, e a gente não tem aplicado isso. A gente tem tido uma política nacional em que a gente acha que preservar é evitar a visitação,
porque o visitante em potencial é um impacto à visitação, e com isso a gente não conseguiu construir aliados na sociedade. Ao não construir aliados na sociedade, a gente tem perdido muitas batalhas importantes na conservação. De modo que se os parques urbanos, onde há potencial de visitação, não deem as boas-vindas aos visitantes e não formem com eles uma aliança de políticas públicas de conservação, nós estamos fadados a ver o nosso sistema de conservação nacional fracassar. É, coisa que o Parque de Brasília já faz, ou seja, é um parque extremamente visitado durante todos os finais de semana, por todo o parque. Você encontra gente fazendo piquenique, andando de pedalinho, porque temos um lago. Ou seja, essa visitação, esse acompanhamento da população mesmo, com o que a cidade pode oferecer em termos de natureza ali no meio, no miolo de um grande centro, é fundamental, não é, Paulo? É verdade, Carolina. No Parque da Cidade nós recebemos diariamente 40 mil pessoas de segunda a sexta-feira, sábados 60 mil e nos domingos 80 mil pessoas, quando não temos grandes eventos. É exemplo do Dia das Crianças, Carnaval, grandes feriados, quando nós temos grandes eventos, shows, esse número chega a triplicar. Ou seja, o Parque da Cidade é o local de lazer e recreação mais frequentado de Brasília, eu diria até da região centro-oeste do país. Tem uma importância muito grande para Brasília, por todos os aspectos já discutidos, e nós temos no parque uma preocupação ampla, inclusive de educação ambiental. O parque é frequentado diariamente por milhares de crianças de escolas públicas. Então, há todo um cuidado relacionado a isso para criar essa consciência que é algo fundamental para o futuro. Como falou o Cunha Menezes, isso aí tem que acontecer de berço. E os parques urbanos têm uma função importantíssima nesse aspecto. E lá nós temos justamente essa função de trabalhar essa conscientização tão importante para o futuro do nosso país. Voltando a essa questão do conhecer para conservar, Pedro, o fato das populações, principalmente das crianças, terem essa vivência, esse contato maior com esses parques, faz com que tenhamos adultos mais conscientes e que vão trabalhar mais pela proteção do meio ambiente, não é? Com certeza. Você não protege o que você não conhece e você não ama o que você não conhece. Então, um contato desde uma idade tenra com a natureza, isso propicia um olhar diferente sobre o meio ambiente. A gente precisa acabar com o olhar de que meio ambiente é mato e começar a ver o meio ambiente como parque, como uma coisa a ser preservada, cuidada, porque faz bem à saúde. E extrapola a recreação, né? Você já tem diversos estudos de pesquisa no Brasil e no exterior, mostrando que as pessoas que têm costume de visitar a unidade de conservação são mais saudáveis e têm uma capacidade de relaxar e de concentração maior do que aquelas que não estão em contato com o verde. Então tem um rebatimento na saúde pública também. E, Paulo, além dessa questão que o Pedro acabou de citar com relação à qualidade de vida das pessoas, no que diz respeito à disposição, ao bem-estar, não é? À saúde mesmo, o parque ele também evita que haja uma poluição sonora excessiva, não é? Ele trabalha para que o ambiente, para que o ar que a gente respira seja mais puro. Fala um pouquinho mais desses benefícios da presença de um parque num grande centro. Olha, eu posso falar em relação a Brasília, ao Parque da Cidade. E eu quero crer que isso aconteça com as demais unidades da federação, com parques com essa característica. Para Brasília é de uma importância absoluta. Né? O parque cumpre um papel por tudo que já discutimos e eu diria a você, ter um espaço com aproximadamente 85 mil árvores plantadas, no centro de Brasília, que cresce absurdamente. Ali nós temos a região sudoeste, a asa sul, o cruzeiro, o octogonal, áreas em expansão. E no centro, uma área absolutamente arborizada, com ótimas opções de lazer, um espaço magnífico, de grande importância, não só para o ar que nós esperamos, mas por estarmos próximos à população, nós temos uma frequência no parque bastante heterogênea. Nos dias de semana,
as pessoas dessa região circunvizinha ao parque nos finais de semana, inclusive da região circunvizinha de Brasília, na área do entorno do Distrito Federal, né, onde se concentra no parque diversas tribos. Nós temos contatos com 180 grupos, segmentos organizados do Parque da Cidade, que têm participado das decisões dessa administração. E Pedro, qual seria o caminho, na sua opinião, para que as pessoas tivessem mais acesso a esses parques e, ao mesmo tempo, o meio ambiente fosse preservado da maneira correta? Olha, primeiro é importante a gente enfatizar novamente a diferença até jurídica do Parque da Cidade para os parques que nós cuidamos, né? As unidades que o ICMBio cuida, elas são unidades que têm uma principal destinação à preservação da natureza. E aí você tem algumas correntes de pensamento diferentes no movimento ambientalista. Uma acha que só é possível preservar sem o homem e a outra acha que sem a presença do homem você não consegue conservar. No Brasil, tradicionalmente, a primeira corrente tem sido a preponderante. Ela não tem levado a uma boa conservação dos nossos parques, porque ela tem levado à redução do nosso orçamento, a um quadro de pessoal absolutamente inadequado. Por exemplo, o Dr. Paulo aqui disse que tem só de terceirizados 200 funcionários para a unidade dele. Nós não temos nenhuma unidade nossa com uma quantidade de funcionários assim. E isso é um pouco o resultado do ovo ou da galinha. A gente acredita que é sim possível a preservação com visitação, que é uma visitação marcadamente diferente da do Parque da Cidade, é o ecoturismo, que é diferente da recreação pura e simples, mas que você tem alguns exemplos no mundo muito bem sucedidos de ecoturismo. Você pega, por exemplo, para dizer um país do nível de desenvolvimento compatível com o nosso, você pega o Parque Nacional da Montanha da Mesa, na Cidade do Cabo, na África do Sul, que só de trilhas sinalizadas tem 1.000 quilômetros de trilhas sinalizadas. Nosso sistema nacional inteiro, com 312 unidades de conservação, não chega a isso. Então, se nós não criarmos, dentro dos nossos parques urbanos, os equipamentos que possibilitarão visitas ecologicamente corretas, nós nunca vamos conseguir esse apoio e esse olhar da preservação da população. A população sempre vai ver os nossos parques como mato ou como um empecilho ao desenvolvimento. Eu hoje recebo semanalmente 1 ou 2 prefeitos, 1 ou 2 deputados e senadores na minha sala, pedindo, por amor de Deus, para não criar um parque no município deles, porque vai acabar com a economia local. Se os parques não passarem a ser também um vetor de lazer da população e de economia, nós não vamos conseguir manter o nosso sistema de unidade de conservação do jeito que vai e vamos acabar perdendo o nosso meio ambiente. Vamos ter apenas parques de recreação, como é o caso do Parque da Cidade, mas não vamos ter mais parques e reservas destinadas à preservação do meio ambiente, porque a população jamais vai entender qual é o valor daquilo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!